Paz e bem a você que nos acompanha pela Imaculada Mídia Web, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcos Caleb e nós estamos nesse dia tão especial, mês de setembro, recebendo um grande amigo do nosso coração, que participa dos movimentos, que participa dos encontros e que está aqui conosco nesse momento para dividir um pouco da palavra e trazer aos nossos lares a alegria. O Altos Papos acontece toda quinta às 9h15 e nesta noite nós recebemos Frei Marcos. Seja muito bem-vindo, você e sua casa, porque o Altos Papos está no ar. E como todo mês nós entramos com a palavra, né? A gente sempre traz um livro que possa ser inspiração para a sua casa e se estamos no mês da palavra, por que não usar a própria Bíblia para poder direcionar o nosso coração? Em Isaías 48 diz: Ouvi isto, vós, casa de Jacó, vós que sois chamados pelo nome de Israel, que brotaste das águas de Judá. Nós somos esses que são chamados pelo nome. E dentro da nossa casa manam rios de água viva, o Espírito Santo está conosco. Não é por conta da pandemia que vamos parar a nossa evangelização. E nós estamos aqui recebendo o Frei Marcos, né? Frei, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Caleb. Obrigado por estar conosco. Boa noite a todos, paz e bem pela Imaculada. E nós estamos aqui nessa noite agradecidos a Deus porque o mês de setembro começa, porque a palavra é viva e está conosco e porque temos esse amigo, esse sacerdote que caminha com tantas comunidades, com tantas pessoas, que alegra a nossa história e que traz o Cristo vivo para celebrarmos. Eu quero começar, Frei, perguntando qual é a sua cidade de origem e como que foi a sua trajetória de infância até se encontrar com o Espírito Santo, ter essa experiência de Deus. Sou natural de Escada, Pernambuco, a paróquia Nossa Senhora da Apresentação da Escada, e eu tive o privilégio, como muitos, né, muitos cristãos, de nascer no lar 100% católico, né? Meus pais, graças a Deus, são de origem católica e nos criou, eu sou mais 4 irmãos, e toda a nossa infância era nutrida pela doutrina, pela participação da Santa Missa. E eu lembro que minha mãe dizia que os 4 filhos, porque no início éramos 4, nunca foi impedimento para ela faltar uma missa. Então, tem muitas pessoas que falam, né, não vou por causa de crianças. Em 3 anos, meus pais tiveram 4 filhos, porque os primeiros foram gêmeos, Célio e Célia, depois veio Selma, depois eu, depois de 8 anos veio a minha irmã Aldijane, e ela não aceitava, em hipótese alguma, a gente faltar à missa quando a gente estava mais adolescente. Quer dizer, na época que era mais difícil, a gente não perdia, que era quando eram bebês pequenos. E eu lembro que eu tive a graça de estudar numa escola paroquial. Então eu ficava do lado da igreja. Então isso também ajudou muito, né, no conhecimento da doutrina, no amadurecimento da fé. Então eu sou agraciado por Deus. E foi com 8 anos eu fiz a minha primeira Eucaristia, juntamente com meus irmãos, e aos 14 anos eu me crismei, e eu tive a graça de ter o pároco, Padre Geraldo Leite Basso, como meu padrinho de crisma. Só que aí eu na época não entendia bem, né, esse mistério de Deus, mas depois eu fui entendendo que ali já estava aí um chamado, despertar a minha vocação. Então a minha infância foi muito em Deus. Lembro dos meses de maio, que era belíssimo, era um mês todo, e só na época só era permitido ainda soltar os balões,
os textos nas casas. Então aquilo ali era, a minha família era uma das casas que acolhia, né? Minha mãe preparava um altar belíssimo. A gente sempre rezava os textos em família, todas as sextas-feiras era momento de oração em família. Então eu quero aproveitar e agradecer a minha mãe, né, meu pai que está no céu, pela base, toda a formação religiosa, pelo amor que eles tinham por Nossa Senhora, por nosso Senhor Jesus Cristo. E a beleza de perceber que o sacerdote também é filho, né? Quando ele agradece os pais, que você, pai, você, mãe, entenda que você tem uma promessa no seu lar. Que os filhos realmente não são um impedimento, mas são graça de Deus. E quando vem como dádiva, nós precisamos trazer essa educação na fé. Então vocês escutaram não só um sacerdote, mas um filho grato a Deus, por toda essa instrução, por toda essa educação. E o seu filho vai dar testemunho daquilo que ele vivencia hoje. Não dá para caminharmos e colocarmos os filhos para serem educados na fé posteriormente. Ele já tem que caminhar de pequeno, entendendo essa graça do céu dentro do lar. Frei, o chamado ao sacerdócio ardeu em seu peito em que momento? Então, eu lembro que eu estava numa missa, e antes da missa eu cheguei mais cedo e sentei lá no banco, aí o padre me chamou, Marquinho, vem cá. Eu fui lá e ele falou, vamos me ajudar na missa, ser coroinha. E eu lembro que foi a missa mais longa da minha vida, porque eu não tinha noção para onde ia, né? Mas fiquei lá auxiliando ele, e a partir dali eu comecei sempre, quase todos os domingos, servindo no altar. E eu creio que ali foi a mão de Deus, porque eu comecei a admirar a figura do sacerdote no altar, né? Por estar tão próximo. E quando eu me crismei, aí, como eu falei, né, eu o convidei para ser meu padrinho. Aí eu passei a conhecer não só o homem do altar, mas o homem do dia a dia. Eu passei a frequentar a casa dele. E aos meus 14 anos, numa conversa com ele, eu falei, padrinho, eu gostaria de ser padre. E ele me emprestou um livro, um romance chamado O Pobre de Deus. Porque eu falei, eu quero ser padre, mas eu quero ser franciscano. E eu nunca tinha tido contato nenhum com os franciscanos, mas através do filme Irmão Sol e Irmã Lua, eu me apaixonei pela história de São Francisco. E aquele romance também me mexeu muito comigo, e eu fiquei, quando eu partilhei com minha mãe, um dia chegou uma carta de um frade, aí minha família falou, que carta é essa? Eu sentei com ele e falei, eu quero ser franciscano. Eu tinha 14 para 15 anos. Então, e dentro desse período, eu tinha uma religiosa chamada Irmã Georgina, da Congregação das Irmãs da Glória, de Recife. Por ela ser idosa, eu passei a ser acompanhante dela nas missões dela. Visita à cadeia, hospitais, visita aos doentes. E aquilo ali foi me apaixonando pelo cuidado com os pobres. Aí no hospital, eu via Jesus nos doentes, na cadeia, no preso. E aquilo ali eu falei, se eu consagrar toda a minha vida a Deus, eu vou ter mais tempo para me dedicar a isso, né? Porque eu saía muito de casa. Então eu falei, eu quero ser totalmente de Deus. E eu recebi a revista Cavaleiro da Imaculada. A minha primeira revista chegou justamente no dia de São Francisco, 4 de outubro. E dentro da revista tinha uma propaganda, Jesus apontando, dizia, eu preciso de você. Aí atrás estava escrito Jardim da Imaculada, no Jardim da Imaculada. Aí eu fui no mapa, eu olhei Pernambuco, Goiás, eu achei muito longe. Eu falei, não, Jesus, para lá eu não vou não. Aí fiquei em contato com os frades de Recife. Só que um dia teve uma oportunidade de uma pregadora da Renovação Carismática ir para minha cidade, ficou hospedada na minha casa. Aí meu pai comentou, ele quer ser frade. Ela falou, você conhece a Cavaleiro da Imaculada, os franciscanos conventuais? Eu falei, conheço. Por que você não escreve para lá? Naquela hora eu perdi o medo de vir para o Goiás e fiquei me correspondendo com o Dom Frei Agostinho dos meus 15 aos meus 18 anos, quando eu entrei aqui no santuário. Então eu sinto muito que o meu chamado, e eu sou grato à Renovação Carismática, porque eu comecei a frequentar a renovação, tinha 11 anos de idade. E dentro do grupo de oração eu soube escutar a Deus e perceber nesses acontecimentos, os fatos da vida, do dia a dia, contatos com os pobres, com os doentes, com os meninos de rua. Eu dei catequese para menino de rua. E um dia, Dom Helder Câmara foi pregar na minha cidade e ele falou para o meu pároco, Padre Geraldo, com 60 mil habitantes, eu não tenho condições nem de evangelizar, de
sacramentalizar. Imagina evangelizar esse povo. Aí falou, queridos jovens, ajude Padre Geraldo a evangelizar. E eu sentado lá do lado dele, né, do padre, eu falei, Senhor, eu quero ajudar os padres também a evangelizar. E então, assim, eram momentos, flashes que Deus ia dizendo, e preciso de você. E como eu sou filho de comerciantes, então Francisco foi como se fosse uma luva, assim, que dissesse, ó, ele deixou o conforto, deixou, né, a profissão do pai para seguir a Deus. E eu falei, eu quero fazer o mesmo. Então, para mim foi muito grato, sou grato a Deus também por me ter me deixado, né, ser conduzido no evangelho na primeira leitura de ontem, né, dizia, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Então Deus nos seduz com seu amor, com sua bondade. E o belo também dessa palavra é que fala, né? Nessa luta eu fui vencido. Que a gente seja vencido pelo Senhor. Por isso você pai, você mãe, volto a dizer, assim como o Frei falava no primeiro momento da educação, né, de caminhar e não ter deixado a Santa Missa, que os pais também percebam os sinais. Porque a vocação é um dom de Deus, o chamado, a descoberta do lugar, a igreja, né, o nosso olhar como igreja. Então, se o seu filho tem um chamado vocacional, não abafe essa vontade que vem de Deus, né, mas deixa frutificar no coração. Porque os filhos são dons de Deus e para eles é a pertença. Então, se seu filho tem um chamado ao sacerdócio, à vida religiosa, que ele experimente, que ele conheça, que ele vá em busca, para que a sua casa seja um fruto e um dom de Deus. Eu sempre falo, Caleb, que o grupo dos coroinhas, dos ministrantes, é um celeiro de vocações. Então, você que é coroinha, você que é ministrante, se permita Deus olhar para você, para o seu serviço e observe, zele desse ministério, porque ali Deus pode estar já te conduzindo ao ministério sacerdotal, às meninas, à vida consagrada, né? Então, leve a sério esse período, porque Deus fala muito conosco quando estamos perto de Jesus e perto também de Jesus sacerdote. Amém. Após ordenado, sua primeira celebração foi em qual cidade? E conte-nos um fato marcante dessa primeira celebração, dessa primeira experiência com o altar, anos de estudo, né? E aí de repente se encontra ali a realização de um sonho. Pois é, foram 9 anos, né, de estudo. Estudei no seminário maior de Brasília, né, no que nós chamamos de SMAB, no seminário Nossa Senhora de Fátima. Depois eu exerci meu ministério diaconal na Paróquia Imaculada Conceição, e foi lá também que eu celebrei a minha primeira missa. A minha vocação, ela tem um mistério muito grande que eu gostaria de partilhar com vocês, porque minhas duas avós, elas nasceram no dia de São Francisco. E meu avô se chamava Francisco Miguel. E ele colocou em todos os filhos dele o nome de Francisco. José Francisco, meu pai, aí tinha Severino Francisco, Amário Francisco, Antônio Francisco, e eu vim para a ordem franciscana. E depois eu percebi esses sinais, né? As minhas avós, as duas avós, paterna e materna, nasceram no dia de São Francisco, e meus sobrinhos, Marcos Francisco e Mateus Francisco. Eu falei, eu tinha que ser realmente franciscano, eu estava no sangue, na história da família. E a Imaculada também tinha muito a ver comigo, porque um dos meus tios tinha uma fazenda, e a gente ia todos os anos comemorar a festa da Imaculada nessa fazenda. E eu me ordenei diácono no dia da Imaculada Conceição, e me ordenei sacerdote no dia da Imaculada Conceição, né? E Deus me trouxe para o Jardim da Imaculada, né? Então, por isso, com todo prazer, repito o que o São Maximiano falou, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada, né? Essa música, essa frase diz muito de mim. Então, me ordenar no dia da Imaculada e celebrar minha primeira missa na paróquia Imaculada Conceição do Novo Gama foi algo que me marcou profundamente. Então, a gratidão a Deus por ser sacerdote, celebrar minha primeira missa junto com a minha família, minha mãe, meus irmãos. Meu pai faleceu, Caleb, no ano que eu entrei aqui no santuário. Eu entrei em fevereiro, meu pai faleceu no dia 16 de outubro. E meu pároco também faleceu no mesmo ano, um dia depois do meu aniversário, 19 de abril. Então foi um ano muito marcante para mim, porque Deus parece que se tirou as duas moletas, né? Assim, agora você vai ter que caminhar sozinho, mas saiba que eu vou te sustentar. E a irmã Bogumila falou algo que me marcou muito, que ela dizia assim, seu pai vai lhe ajudar muito mais agora lá no céu.
E naquele ano, quando o Frei Anos me chamou na capela e disse que Deus tinha levado meu pai, naquele momento eu o adotei como meu pai. E tem 33 anos que eu chamo o Frei Anos de pai. Dia dos Pais, eu mando mensagem para ele, porque de fato foi automático, assim, o acolhimento dele no meu coração e dessa paternidade ser verdadeira. Então eu agradeço a Deus por ser ordenado sacerdote, ordenado como franciscano e filho da Imaculada. Quero agradecer, de modo especial, a paróquia, né, o povo naquela época que muito me ajudou no meu ministério, né, como diácono, e também nos meus primeiros passos como sacerdote. E o bonito dessa história é que a gente percebe, né, que caminhar na fé é isso, a gente dar passos para que Deus nos conceda o chão. Não sabemos para onde vamos, que direção tomar. Por isso eu quero até falar em especial para você que nesse tempo de pandemia se encontra aí questionando a Deus, porque a gente perde pessoas, né, por meio da doença, mas que você entenda que o propósito de Deus é amar e cuidar dos seus filhos. E nós que permanecemos temos esse cuidado de Deus. Nós somos agraciados, acarinhados, cuidados, porque Deus olhou para a nossa história. Então não questione o porquê, mas entenda que Deus tem um para quê na sua história, na sua vida, e que muitas vezes nós perdemos aqui na terra, mas nós ganhamos muito no céu. E o cuidado de Deus é soberano sobre a nossa vida. Então, como o Frei falava também dos coroinhas, né? Agradecer a toda a igreja como um corpo, a cada pastoral, a cada movimento, a renovação carismática, como ele falou, que no Brasil fez 51 anos. E agradecer também, né, a cada uma das paróquias que acolhe esses sacerdotes, que começam as suas histórias, que a gente nem sabe de onde vem. E o Frei veio de tão distante, né? Deus tinha uma missão tão maior para ele, o trouxe de escada em Pernambuco para chegar aqui no Goiás e poder construir uma história forjada na vontade de Deus. E lá na Paróquia Imaculada Conceição, em Novo Gama, poder construir o início de um caminho tão amplo, tão grande, onde Deus levou ele além e que a gente ainda vai continuar ouvindo aqui. Entender que a missão nos concede muitos presentes, entre tantas experiências vividas, a gente sabe que é uma graça do céu. O Senhor consegue trazer para nós 3 momentos dessa caminhada que foram marcantes para o Senhor? Então, a primeira foi quando eu perdi meu pai, né? Porque eu estava muito feliz aqui no Jardim Imaculada. A experiência era como se tivesse pegado um peixe colocado dentro do mar, né? Porque era o que eu queria, né? Ser totalmente de Deus. E estar no Jardim Imaculada, minha primeira experiência com os frades poloneses aqui, para mim era maravilhoso. E do nada, meu pai foi encontrado morto na cama, às 3 horas da tarde. Meu pai morreu com um texto, estava rezando o texto da misericórdia. Minha mãe teve que quebrar o texto da mão dele para tirar. Então isso foi um choque muito grande. Mas ao mesmo tempo eu sentia que o chamado para mim, estar com Deus, era muito mais forte. Porque quando o Frei Anos me chamou para conversar comigo, eu achei que eu ia ser mandado embora da ordem. Então, quando ele falou, eu toquei nele, ele estava gelado. Aí eu falei, Frei, o que aconteceu? O que foi que eu fiz? E na minha cabeça eu achava que ele ia me mandar embora. E ele disse, não, o seu pai acabou de falecer. E aquilo ali perdi o chão, mas ao mesmo tempo eu disse, meu pai pregou tanto sobre o amor de Deus, sobre a vida eterna, sobre Jesus, e eu preciso testemunhar isso também. Então, aí Deus me sustentou. Quando eu fui para casa, encontrei meu pai, eu o beijei no caixão e disse, pai, obrigado, porque eu tive um pai verdadeiro, um pai que me ensinou o caminho do céu. E a maior herança que o pai pode deixar para seus filhos é Deus, e meu pai cumpriu a missão dele. Então, hoje, eu entendo porque meu pai foi tão de repente, porque ele estava preparado, ele tinha 46 anos, e uma pessoa falou assim, Deus me livre, eu não jamais quero morrer assim. Aí uma pessoa falou assim, não é para todo mundo. E eu acredito nisso também, não é para todo mundo morrer de repente. Aqueles que morrem com alguma doença, aqueles que morrem de alguma forma, aos poucos, né? Deus vai dando oportunidade para a pessoa se reconciliar, buscar o sacramento. Mas meu pai era um homem da palavra, ele foi coordenador da Renovação Carismática Católica na minha cidade. E ele sempre conduziu a família dele, a família que era a igreja, a Renovação Carismática, para perto do Senhor. Então hoje também quero manifestar minha gratidão a Deus por esse momento forte, mas que me impulsionou ainda mais a me entregar totalmente ao Senhor.
E a beleza de perceber que no momento em que a gente é fraco, que Deus nos faz fortes, né? Que somos levados além, que somos conduzidos nas asas do Senhor. Então que você encontre também na sua casa, nas suas missões, na sua vida, essa fortaleza que vem de Deus. A segunda, acho que muito forte, é a minha primeira paróquia aqui na Cidade Central, né? Porque você assume a responsabilidade de um povo. Eu lembro muito de São João Maria Vianney, né? Quando ele sentia essa força, essa responsabilidade com a salvação das pessoas. Eu também senti a mesma coisa, né? A minha sede de se entregar pela evangelização, de querer realmente que as pessoas tivessem uma experiência de batismo no Espírito Santo, de fazer com que as coisas acontecessem, porque eu dizia, Deus vai cobrar de mim como pastor desse povo, como São João Maria Vianney experimentou. Então foram momentos muito fortes, né, de depender totalmente de Deus, de confiar nele, porque às vezes as pessoas não sabem, né, mas as contas chegam todos os meses, mas nem sempre as ajudas são tão fiéis. Então, às vezes eu ficava, não conseguia dormir, pensando como é que eu ia pagar funcionário, pagar contas, e eu lembrava do meu professor dizia assim, não se preocupe com o dinheiro, trabalhe que Deus cuida. E foi assim também que eu aprendi a viver da providência, acreditando que Deus me daria força também para arcar com essa responsabilidade. E assim foi crescendo, assim como religioso, também como um sacerdote que aprendeu na experiência a ser pastor e a confiar na providência divina. Então eu quero agradecer hoje, de modo especial, a todos do CPP da época, que me ajudou, foi quando Deus me inspirou a Escola Santo Antônio, né? Porque Frei Carlos, quando saiu, deixou um prédio recém-construído, só na estrutura, para um centro da catequese e evangelização, mas eu percebi que era uma estrutura muito grande para ser usado só no final de semana. Foi quando eu propus para o CPP para a gente começar uma escola católica aqui na Cidade Ocidental. E graças a Deus, hoje é um colégio Santo Antônio, bem reconhecido pela população. Então, a Deus, a minha gratidão por esse período que eu fiquei aqui e cresci muito. E a terceiro momento forte foi quando eu fui enviado para a missão no Amazonas, né? Não tem como não ser grato, porque estar vivendo na realidade lá em Juruá, com os meninos, os filhos de Deus que Ele me confiou, pessoas maravilhosas, as comunidades ribeirinhas, ver a imensidão do amor de Deus, porque nunca vi tanta pobreza e tanta riqueza ao mesmo tempo, né? Se eu tinha consciência que dinheiro não traz felicidade, lá eu tive a certeza disso, né? Porque eles são pobres materialmente, mas são livres. Então nunca ouvi ninguém chegar para mim e dizer que estava deprimido por ser pobre. Ou nunca vi ninguém discutir, se separar por causa da pobreza. Então é lindo demais ver um Deus que cuida, um pirarucu com 70, 80 quilos, a natureza que retribui com amor, sabe? Assim, eles se sentem tão cuidados por um Deus que não abandona os seus filhos. Então lá, e como franciscano, eu pude contemplar, né? Quer dizer, louvado seja meu Senhor pela a irmã água, o vento, a natureza belíssima, as matas, entrar naqueles matas, no furo. Como franciscano era maravilhoso, porque podia contemplar como Francisco, o Deus que nos ama e manifesta o seu amor por nós pela irmã natureza. E também a experiência riquíssima da pobreza, de viver com pouco. Eu creio que todos os frades deveriam um dia ir para o Amazonas ou ir para uma experiência de missão para a gente sentir o que é ser frade, né? Porque eu sei que podemos ser frade em qualquer lugar, mas na carência, na pobreza, com os pobres, a gente entende que é ser franciscano de verdade, né? Porque São Paulo dizia, sei viver tanto na fartura como também nas dificuldades. E eu posso dizer isso, agradecer a Deus por ter me permitido viver, às vezes, em alguns momentos, em poder se alimentar no chão. Eu lembro um momento muito bonito, estava eu e freianos, chegamos numa comunidade, quando foi na hora do almoço, o dono da casa nos convidou a sentar no chão e ofereceu uma panela de açaí e uma panela de farinha. Esse foi o nosso almoço. E eu falei, Senhor, onde alguém acolheria, receberia 2 padres com tão pouco, mas com tanta simplicidade, com tanta alegria de poder oferecer o que eles tinham. E para mim foi um almoço maravilhoso, porque eu disse, eu preciso
me tornar um deles. Eu preciso ser um ribeirinho. Eu preciso ser frade nesse momento. Então, em nenhum momento dos 6 anos que eu passei no Amazonas, eu murmurei, mas eu procurei amar. Comi jacaré, comi macaco, comi porco do mato. E em cada momento desse era só gratidão por Deus me permitir, porque com tantas pessoas que têm tanto e reclamam. E às vezes eu dizia para alguns paroquianos, alguns amigos, se seu filho estiver reclamando, manda passar um mês comigo. Com certeza eles vão voltar mais grato pela casa, pela cama, pelos pais. Então eu digo a você também, amados, seja grato a Deus por tudo, porque existem pessoas que a vida judia demais, mas mesmo assim eles sabem acolher com tanta simplicidade e gratidão. E aí o meu coração vem agradecer, né? Estamos aqui no Jardim da Imaculada, no santuário da Casa da Mãe, e entender que Frei Hamilton tem que gerir esse espaço, e a gente entende que é com vocês, é a comunidade. Aqui é casa de Deus, é casa do povo de Deus, é vocês que precisam ajudar essa obra. Bem como na Paróquia Imaculada Conceição, no Novo Gama com Frei Adailton, bem como em Cidade Ocidental, a paróquia agora é com Frei Alexandre, o Frei falando do CPP, dessa história da construção da escola. Está nas mãos do povo de Deus cuidar das coisas que é de Deus, porque os frades passam, mas a comunidade é nossa. Então cabe a nós esse cuidado, esse carinho. E quando o Frei fala da simplicidade dessas comunidades ribeirinhas, a gente sabe, o Cavaleiro da Imaculada chegar lá em Manaus, poder trazer vocações aqui para o Goiás, é entender que a palavra ela é forte e ela precisa de nós. Então impulsione. E nós temos vocação do Juruá, que é a 1.000 quilômetros de Manaus. O Frei Diogo é de lá. Então ter Tá fé, aqui estudando. isso ter fé já nos deu um sacerdote. Diogo já está na teologia, né? Então que venham mais vocações do Amazonas e do mundo inteiro para nós, né? Serão todos muito bem acolhidos aqui na Casa da Imaculada. Nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Olá, devoto da Imaculada. Salve Maria! Nós sabemos que as portas do santuário estão fechadas atendendo às recomendações do Ministério da Saúde, mas o serviço de evangelização não para. A lua embaixo dos seus pés, adornada pelos anjos. Por isso, criamos um mecanismo para que você possa aí da sua casa continuar colaborando com as obras de evangelização. Confira aí o passo a passo. Abra sua loja de aplicativos e procure por PicPay. Clique em instalar. Abra o aplicativo e crie sua conta de forma rápida e bem simples. Com o aplicativo aberto, clique em pagar e selecione a ferramenta de escanear códigos QRs, que estarão sempre aparecendo nos nossos portais de divulgação. E pronto, adicione o valor e efetue a sua colaboração. Santuário Jardim da Imaculada. Evangelizar é um ato de amor. Após os nossos amigos da Imaculada falarem conosco, nós retomamos aqui, né, o Altos Papos com Frei Marcos. Frei, você acredita que em 1 minuto com Deus a gente consiga evangelizar? É possível? Demais, Caleb. Eu tive uma experiência fortíssima na comunidade ID do Juninho, onde eles pediam, no final do grupo de oração, um apoio para eles manterem um programa na TV, 1 minuto com Deus. Eles pagavam R$10.000 por esse programa. E eu fiquei assustado, eu falei, esse pessoal é maluco. Como é que alguém paga R$10.000 para ficar 1 minuto no ar, numa TV? E quando eu voltei aqui para a paróquia, eu convidei o grupo que rezava comigo. Eu falei, gente, vamos fazer uma experiência. A gente vai ligar aleatoriamente para alguém e pedir para essa pessoa 1 minuto para Deus. E deixar que o Espírito Santo inspirasse. Quando voltamos na semana seguinte, todos nós tivemos uma experiência forte. As pessoas choravam no telefone.
agradecendo. As pessoas testemunhavam que parece que, por que você me ligou? Porque era aleatoriamente. E eu percebi isso. Às vezes a gente fica 1 hora nas missas, às vezes passa 3 dias no encontro, mas o que Deus precisa, amados, é só 1 minuto de abertura para que Ele possa mudar a tua história, a tua vida. Então, nesse programa vamos ter talvez 1 hora, não sei quanto tempo vamos ter, mas às vezes é 1 minuto só da sua atenção pode transformar a tua história. Deus pode estar te chamando para a vida consagrada, Deus pode estar te despertando para uma missão na igreja, Deus pode estar te levantando de uma depressão ou qualquer outra coisa, porque Ele é Deus. Ele só precisa de 1 minuto. É o suficiente. É verdade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Então conceda a Deus essa abertura. Ele está à porta batendo. Abra para que Ele entre, celebre contigo, faça festa, sente à mesa, ceie na história da sua vida e você possa ser feliz por muitos dias. Comunidade terapêutica, pastoral de rua, evangelização em presídio, mídias virtuais, do altar das celebrações aos barcos. De cada experiência, o senhor pode contar um pouco dessas histórias? Isso. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu fazia com essa freira, né, a irmã Georgina, visita na cadeia. E um dia, eu chegando lá, tinha um rapaz que foi preso na feira da cidade e morava em outra cidade. E eu falei, gente, a mãe deve estar desesperada. Eu tinha 15 anos. Falei com meus pais, peguei um ônibus e fui bater na casa da família dele. E eu cheguei na casa da senhora, falei, olha, eu sou da igreja, faço trabalho da pastoral carcerária, e eu vim lhe informar que seu filho foi preso lá na cidade. Essa mulher chorou demais e pegou umas roupas, pegou uns cigarros e uma coisa e pediu para me entregar para ele. Falou que não poderia ir lá visitá-la, mas que levasse em nome dela. E quando eu cheguei nessa cadeia com essas roupas, esse cigarro, esse rapaz, eu acho que ele não acreditava que eu ia ser capaz de fazer isso. Ele chorou muito, 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 agradecendo pelo meu gesto. E eu falei, olha, sua mãe disse que lhe ama muito, que está torcendo por você. E depois, eu lembro de uma foto muito forte em relação aos dependentes químicos. Meu irmão tinha um livro sobre drogas. Como eu conheci um rapaz na minha cidade que era usuário de droga, na minha inocência, eu achei que ele lendo o livro, ele ia sair das drogas. Aí, o que aconteceu? Ele pegou o livro e vendeu para usar drogas. E eu ia agora para mim falar pro meu irmão que eu não tinha mais... O livro tinha sido vendido. E quando meu irmão pediu, cadê meu livro? Quem pegou? Eu falei, rapaz, eu fui fazer um gesto de caridade, eu fui ajudar um rapaz, e só que ele deu fim ao seu livro, eu peço perdão para você. E o meu avô paterno era alcoólatra. Meu pai dizia que ele acordava para beber e bebia para dormir. E um dos desejos do meu pai era que meu avô não morresse embriagado. Então, muitas vezes eu vi meu pai buscando ele no bar e se queixando, né, minha avó. E meu avô passou 6 meses sóbrio antes de morrer. E eu acreditei que Deus ouviu a prece de meu pai em relação a ele. E quando foi aqui na Ocidental que eu me deparei diretamente com a questão da dependência química. Eu cheguei a ver jovens algemados dentro de casa, que fugiu, quartos totalmente fechados com correntes, porque era na época da merla, então eles levavam tudo. Então as queixas das mães, os sofrimentos dos jovens, fez com que meu coração se voltasse a essa realidade. Era como se fosse ovelha sem pastor. Eu dizia para Jesus, eu quero ser o pastor dos dependentes químicos. Eu quero cuidar deles como ninguém cuida. E aqui nós fizemos algumas experiências fortes, como virada radical. Eu comecei a celebrar em comunidade terapêutica, comunidade Nossa da Anunciação. E foi quando Deus me deu a oportunidade de, morando no Novo Gama, de abrir a comunidade terapêutica São Francisco aqui. Passei 3 anos na Fazenda Nossa da Anunciação. E ali eu descobri o quanto era acolhedor, o quanto era de Deus poder dizer para alguém, venha que a gente vai te dar uma oportunidade, a gente vai cuidar de você. E eu lembro de uma pessoa ter entrado uma vez lá na fazenda e se emocionou, começou a chorar, porque ela dizia, meu pai foi um alcoólatra, mas na nossa época, na época ele vivia sofrendo, a gente não conhecia uma estrutura dessa. E eu quero falar para você, a igreja tem a pastoral de sobriedade, a igreja tem várias comunidades terapêuticas que pode acolher um familiar seu.
pode ajudar você ou essa pessoa a viver uma realidade nova. Porque tem pessoas que conseguem se libertar no AA ou nos grupos de muita ajuda pastoral de sobriedade. Mas algumas pessoas, amados, não precisam de um suporte. Precisam de ser afastados da realidade que eles vivem para serem tratados, cuidados. E a Fazenda Esperança, a Comunidade Terapêutica São Francisco, a Comunidade Terapêutica Nossa Anunciação, Mãe do Novo Homem e tantas outras estão de portas abertas para te acolher e acolher um dos seus familiares. E para nós é como cuidar de Jesus, o bom samaritano, aquele caído, ferido, aquele que ninguém quer. A experiência na cadeia, depois como sacerdote, era uma das melhores, porque Jesus disse, estive preso e foste me visitar. Então, é mais uma oportunidade para mim, cara, e para tantos que trabalham, que fazem trabalho na carcerária, é de não ver o assassino, o traficante, o estuprador, mas é ver Jesus ali sendo também humilhado, desprezado. Alguns, até policiais mesmo, amigos, faziam, Frei, você está perdendo tempo com esse seu trabalho. E eu dizia, não é. Porque Jesus disse que a mais alegria é um só pecador que se converte do que 99 justos. E eu já vi muito mais que um, né? E dezenas de pessoas com vidas transformadas. Eu tenho um filho meu espiritual lá de Salvador que foi dependente de crack. Hoje ele é um advogado. Então alguém que estava totalmente perdido, ficou 9 meses lá na Comunidade Terapêutica São Francisco. E quando ele estava na faculdade, ele me manda mensagem agradecendo pela oportunidade de ter ficado lá e descoberto o valor da vida dele. Quanto ele era precioso para Deus, né? E que valia a pena continuar a sua história longe. Ele fala assim para mim, hoje eu nem tomo nem café, porque lá a gente tirava o café, né, para os casos dos dependentes de cigarro, e ele conseguiu vencer. E eu digo, se ele conseguiu, você também pode. Sua família, seu filho pode, seu esposo pode, porque o Deus é o mesmo. E em relação às pessoas de rua, as famílias carentes, dói meu coração, porque eu sei que ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. E o que depende de nós é muitas vezes mobilizar as pessoas em favor desses irmãos. E o que eu faço é usar o meu ministério, o meu microfone, para pedir a alguém me ajude a ajudar aqueles que precisam. E graças a Deus sempre tem anjos que se unem, né, e faz com que a gente possa levar uma refeição a mais, uma roupa, um cobertor a tantos dos nossos irmãos menos favorecidos. E é tão belo isso, porque assim, o Frei falando e passa meio que um filme na minha cabeça, né? Por ter feito pastoral carcerária em São Paulo e poder ver realmente essas conversões. Bem como poder olhar a paróquia que ele está nesse momento, que é a paróquia de Águas Lindas, onde a gente tinha uma sala vazia e ele, com uma iniciativa de um almoço, conseguiu levar evangelização para o povo. E hoje eles têm também, por meio da mídia, uma forma de evangelizar as pessoas por meio da rádio. E lembrar, Frei, eu não sei se o senhor se recorda, mas quando o senhor foi para Manaus, o senhor postou uma foto e mandou para mim e para a Fran, onde o senhor estava celebrando uma missa com água pela cintura. E eu falei assim, gente, como é Deus mesmo, assim, no pouco, no simples, eu sou feliz, um sorriso imenso, a capela com as pessoas, a água pela cintura, o altar quase que submerso, e a alegria de estar ali celebrando Cristo. Pois é, porque aquela fé nos contagia, porque se fosse outro lugar, seria cancelar a missa. E eles rezavam todos os dias o texto com aquela realidade, porque para eles a enchente é normal, né? Porque faz parte da realidade deles. Então, para eles não pode ser empecilho. Então, aquilo ali me alegrava, me incomodava ao mesmo tempo, me enchia de orgulho de ser padre, de ser católico, de ver meus irmãos me ensinando a dizer não podemos colocar desculpas para estar com Deus, para adorar Jesus, para poder... Porque é longe, era quase 3 horas de transporte, né, fluvial para chegar lá. Então, dizendo, não podemos perder a oportunidade. E para nós é mais fácil na época da enchente chegar, porque o caminho fica mais curto. E tudo isso incomoda, né, a nossa fé, tem pessoas que têm a casa é perto, a igreja é perto da casa. Às vezes passa meses, dias sem ir na igreja. E lá são tanta distância. Às vezes eu passava uma semana viajando. Ia até a última comunidade, ia descendo o rio, celebrava no canto, no dia, na noite no outro, almoçava no barco. E eu dizia, meu Deus,
É a celebração de Corpus Christi, a gente viu o tapete dentro do barco, porque É, era mas o caminho. são realidades, né? E a gente não imagina como pode ser. E lá a gente batizava, casava. Então, e eu quero que Deus possa também nos dar essa mesma graça. Já que temos tanta facilidade, que a gente possa fazer mais para Deus, porque Ele merece. Estamos em Cidade Ocidental e não poderíamos deixar de falar do Renascer, que tomou um corpo tão grande, né, em relação ao Brasil. Como que começou essa história, esse sonho no seu coração? Então, renascer é um filho, né? Uma graça, porque meu segundo ano de sacerdote, passei meu primeiro ano em Niquelândia, que foi maravilhoso, foi uma experiência ímpar. Mas depois eu fui transferido para a Cidade Ocidental em 97. E o Frei Carlos me colocou como diretor espiritual do Renascer, que já existia. O Renascer era como se fosse um segmento para as pessoas que tinham passado da idade. Porque quem é dessa região sabe que tem o VEM, o SEGME, o EAC, o MAC, e tudo tem faixa etárias. Então, passou da idade, às vezes já não pode mais fazer. Ou se está muito novo, tem que esperar fazer. Exatamente. Então, e aqueles jovens que tinham passado da idade queriam viver uma experiência também de Deus. E eles fizeram este encontro de 3 dias para os jovens mais velhos. E eu fui participar de um desses encontros, fiquei como diretor espiritual. Chegando lá, fizeram uma brincadeira. Disseram assim para mim: Frei, os policiais da Cidade Ocidental estão de folga esse final de semana. Porque está todo mundo aqui. E olhei, realmente tinha muitos jovens assim da pesada, né? Que não é de igreja, que a gente olha assim, percebe que não é jovens que participam, que é de terço, de missa, de confissão. E eu comecei a observar, e eu falei assim para a banda Romanos na época que estava ministrando, né, tocando no encontro. Um abraço ao pessoal da Romanos que já esteve aqui conosco. Pois Deus é. abençoe. Aí eu falei, a gente precisa batizar esses jovens no Espírito Santo. Porque se a gente devolver ele para sua família, para a sociedade, da forma que eles vieram, ou da forma paliativa, vai ser muito mais grave para eles, porque aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Falei, eles precisam conhecer algo mais do que as drogas, mais do que o sexo, mais do que aquilo que o mundo já tem oferecido para eles. Eles precisam conhecer Jesus aqui. E eles falaram, podemos? Eu falei, devemos pedir. Então aí começamos a pedir um batismo do Espírito Santo em cada momento, às vezes depois das missas, depois das pregações, e foi realmente um renascer, né? Porque o nome já estava dizendo, já estava implícito dentro do nome do movimento, né? Que precisava provocar um novo nascimento na vida daquelas pessoas. Como Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E os próximos encontros, a gente já tinha dificuldade com fichas, porque a repercussão foi tão grande na mudança da vida daquelas pessoas, que vinha mães, esposas, vinha jovens, precisamos, e a gente começou a tentar ajudar essas pessoas. E fomos ter mais de um encontro no ano, e foi quando ali eu vi o mover de Deus, né? Quando eu fui para o Novo Gama, em 2005, eu levei o Renascer para lá, e já tem quase 17 a 18 anos, não lembro, quase 20 anos, eu acho. Exatamente. Vai fazer, eu não lembro um ano. Mas também foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Ocidental, aconteceu na paróquia Imaculada Conceição Novo Gama. Quantos jovens, quantas famílias restauradas, quantas pessoas libertas pelo poder e ação do Espírito Santo no final de semana. Tinha pessoas que usavam droga no encontro na quinta, na segunda-feira eu já não queria mais saber de drogas. Eu falei, que Deus é esse? É um Deus tremendo. O batismo no Espírito Santo, aquilo que os apóstolos experimentaram em Pentecostes, ela se torna real nas nossas vidas quando damos abertura. E o renascer, como a renovação carismática em si, né, nos proporciona isso, essa graça. Então hoje já existe renascer para jovens, renascer para casais. Tivemos a graça de fazer um renascer para dependentes químicos. Levamos quase 100 jovens dependentes químicos para uma fazenda, que para muitos era loucura, mas teve um momento que eles olharam para mim e falaram, Frei, tem certeza que isso é para nós mesmo? A gente merece isso? Eu falei, meu filho, Deus nos trata assim. Então, eu quero agradecer a todos os coordenadores, todos os renascentistas, todos os operários, todos aqueles que fizeram com que, de modo especial, quero fazer um agradecimento ao Frei Maurício, foi que um dos que levou
o Renascer para Candeias, na Bahia, levou para a Baía da Traição, depois o pessoal de Candeias levou para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em João Pessoa. Hoje temos na paróquia São Marcos, São Lucas, temos na paróquia de Águas Lindas. Então, esse vento impetuoso, né, saiu daqui da Ocidental e foi sendo espalhado. E eu desejo que todos aqueles que um dia passaram por essa experiência não deixem a graça passar. Se você estiver afastado, volta, amado. A gente faz até o Renascer Resgate, porque a gente sabe da fragilidade que somos, né? Somos barro guardamos tesouros em barros, pote de barro, né, de argila, mas sabemos que Deus ele é capaz de nos restaurar sempre. Então, se você está se sentindo afastado, fraco, volta, faz um Renascer Resgate, procura o coordenador da sua paróquia, pede ajuda, porque nós estamos prontos para te ajudar a se levantar novamente, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E encerrando o nosso programa, né, Frei? Passou tão rapidinho. Mas eu queria pedir para o senhor que orasse pelas pessoas que estão em casa. Hoje é 3 de setembro, a gente está um mês, né, da festa de São Francisco, que vai ser 3 de outubro, ali o trânsito, né, celebrações. Então, que o senhor pudesse orar para quem está em casa, deixando essa bênção, deixando essa graça sobre os lares, e encerrando o nosso programa no dia de hoje. Já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, que estão pela Imaculada Mídia Web. O Frei também falou a respeito dos dependentes, né? Toda sexta-feira aqui também nós temos o programa com o tio Nilson. Um abraço, tio Nilson. E gratidão pelo seu servir, por sua prestatividade, né? Não só com o jardim, mas com a obra. E agradecer às famílias, aos lares que estão nos acolhendo nesse momento. Nosso muito obrigado. Eu quero lembrar, né? Mês da palavra, então se alimente. Eu queria fazer uma proposta para você. Nós temos o livro dos Provérbios, que é belíssimo. Leia um capítulo por dia durante esse mês. Se fortaleça da palavra. Vá marcando cada versículo, cada palavra que vinha ao seu coração como um bálsamo e se deixe transformar pelo poder da palavra de Deus. Frei Jorge da Paz dizia que ele se libertou da dependência química lendo a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes e penetra a nossa alma, as profundezas do nosso ser. Então se deixe transformar. E como um filho de São Francisco, desde já desejo a todos realmente uma preparação de uma festa maravilhosa. Ele que é o santo de todos, né? Porque tem pessoas que mesmo não católicas, não cristãs, admiram Francisco porque ele viveu a radicalidade do evangelho. Se assemelhou tanto a Jesus que mereceu as marcas do crucificado. Então, que São Francisco nos inspire também nesse tempo de pandemia a sermos humildes, a buscarmos o Senhor e descobrir a essência, como ele dizia, meu Deus e meu tudo. Então, que cada um de nós também possamos descobrir isso. Nosso Deus é o nosso tudo. Sem Ele nós não somos nada. Então, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que abençoe a cada um desses teus filhos e filhas que nos acompanharam nesta noite e venha em auxílio das suas necessidades, nos faça crescer na fé, no poder da tua palavra e sejam cheios do teu Espírito Santo. Quero mandar um abraço para minha mãe com muito carinho, que agradeço muito o seu testemunho, o seu amor, a toda a minha família. Que Deus nos ilumine, o Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e paz pela Imaculada. E o Altos Papos te espera toda quinta-feira às 9h15. Paz e bem. Obrigado, Caleb, pela oportunidade. Que Deus te abençoe, meu filho. Amém. Frei. Perseverança.